Bom dia, pessoal. Bom dia para nós que estamos aqui presencialmente. Bom dia para o pessoal que está em casa nos acompanhando. Então, que possamos ter aí mais um domingo de boas reflexões, né? Agora tentando voltar aí a uma nova normalidade, mas juntos e continuando falando aí sobre as reflexões do Evangelho segundo o Espiritismo, sobre os ensinamentos de Jesus, que mais do que nunca precisamos tentar colocar na prática do nosso dia a dia. Então, nesse momento, eu convido a todos a fecharem os nossos olhos, os que estão em casa também se harmonizando, fechando os olhos, elevando os pensamentos, tranquilizando os nossos corações, tentando nos manter ligados a boas energias, a bons pensamentos. Neste momento, Maria de Nazaré, Mãe Santíssima, ela está próxima a nós, e com todo o seu amor de mãe, ela nos pega em seu colo, e ela vai nos envolvendo em ternura, em carinho, em afeto, em amor. Vamos recebendo todo esse amor de Maria. Maria, carinhosamente, ela vai nos levando até a presença do seu Filho, nosso irmão Jesus Cristo. Chegando à sua presença, Maria nos deposita à frente de Jesus, se despede carinhosamente de nós, e nós vamos vendo Jesus, nosso querido irmão, repleto de uma luz que o envolve. Nós vamos visualizando o seu olhar, que nos envolve em amor, em paz, em esperança, que nos transmite fé, perseverança. Nós vamos visualizando o seu sorriso, que invade a nossa alma de alegria, a alegria de viver, a alegria de estarmos aqui reunidos em seu nome. E Jesus, nesse momento, vai se aproximando de cada um de nós e nos abraçando. Recebamos o seu abraço, cheio de amor, cheio de paz, cheio de esperança aos nossos corações. E para iniciarmos esse encontro de hoje, vamos elevando os nossos corações, unidos em pensamento com a prece. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja para sempre teu santo e bendito nome. Venha a nós o vosso reino, e que tudo seja feito segundo as suas vontades, assim na terra como nos céus. Que o pão, o alimento da alma e do corpo físico, dai-nos hoje e sempre, Senhor. Perdoa os nossos erros, e que através do amor possamos perdoar aqueles que erram para conosco. E não nos deixeis, ó Pai, cairmos nas tentações que são tantas pelos caminhos, e livra-nos de todos os males, os materiais e principalmente os espirituais. Porque teu é o reino, a verdade e a glória, para todos sempre. Que assim seja, graças a Deus. Bom, então, o nosso tema que eu escolhi para essa manhã de hoje, e que combina, né? Francisco Sol de Assis. E combina porque está um lindo dia de sol, né? Está um domingo maravilhoso. E por que eu escolhi esse tema, Francisco Sol de Assis? Mês passado, em 4 de outubro, comemora-se o dia de São Francisco de Assis. E pouco a gente vê dentro da doutrina espírita alguma palestra, alguma reflexão sobre São Francisco de Assis. Então eu tomei a liberdade de nós falarmos sobre esse tema, conhecer um pouco mais da trajetória deste espírito, Francisco de Assis, e os ensinamentos que ele também deixou, assim como tantos outros vultos que passaram pela terra. E para isso eu vou convidar a todos a gente voltar um pouquinho no tempo, né? A gente precisa voltar um pouquinho aí na história. Nós vamos voltar ao sul da Itália, numa cidadezinha muito pequena, nas encostas da montanha, no ano de 1181. Então, alguns aninhos atrás apenas, né? 1181. Numa pequena cidade, a cidade de Assis. No dia 26 de setembro de 1181, nascia, eu tenho uma colinha aqui, tá, gente? Nascia Giovanni di Pietro Bernardoni. Então, se a gente falasse hoje, né? 4 de outubro é o dia de João de Pietro Bernardoni. Lá, ninguém ia saber, né? De quem estávamos falando. Mas vocês vão ver em breve que nós conhecemos muito bem essa figura, né?
E mais tarde, né, o seu pai acabou renomeando e dando o nome para João Pedro de Francisco. Por quê? Porque eles eram de origem francesa. Então ele deu o nome de Francisco. E ele passa a ficar conhecido como Francisco de Assis, por morar em Assis. E logo cedo ele é chamado do Pequeno Francisco de Assis. Tá? Francisco de Assis ele tem uma trajetória encarnada, né, entre nós aqui muito curta, muito rápida. Né? Ele fica 44 anos aqui conosco na Terra. Ele desencarna em 3 de outubro de 1226, aos 44 anos. Agora, se ele desencarna em 3 de outubro, por que dia 4 comemora-se o dia de São Francisco de Assis? Porque foi o dia do seu sepultamento. E aí a igreja, de fato, colocou esta data, porque foi a data em que ele foi sepultado, 4 de outubro. Né? Em 1228, após 2 anos do seu desencarne, Francisco de Assis ele é canonizado pela Igreja Católica da época. Tá? E aqui nós vamos falar de Francisco, não da sua biografia, pois a biografia dele é extensa. Tá? Tanto para vocês verem que eu usei 2 livros para falar de Francisco. Eu usei este livro, Jesus e Francisco de Assis, que é de José Carlos Leal, e usei também o livro Francisco de Assis, pelo Espírito Miramês. É um livro fininho, dá para vocês verem, né? Algumas 400 páginas, mas um livro muito bom também, e que traz não só a biografia desse espírito encarnado, enquanto aqui ele esteve, mas todo o seu processo espiritual. E é isso que nós vamos focar aqui hoje, mesclando um pouco da sua história, da sua passagem terrena, mas esse espírito e tudo que ele nos deixou. E vocês vão ver que é uma linda história, uma linda biografia. Francisco de Assis, ele nasce numa família rica, numa família de posses, mas vocês vão ver que ele deixa tudo isso de lado, assim como outros que nós conhecemos dentro da história do cristianismo, para seguir os ensinamentos de Jesus. Né? Tem um determinado momento da história de Francisco de Assis, que ele está em conversa com um confrade dele, com um amigo dele, né? E esse amigo percebe ele reflexivo e fala, né, Francisco, por que hoje você está meio reflexivo, né, pensando? E ele fala para o amigo dele, sim, de fato eu estou pensando, eu estou reflexivo. E o amigo dele fala, você está pensando em casar-se? Que na época todos os jovens ali se casavam cedo, né? E ele fala, sim, eu estou pensando em me casar. E quem é essa jovem que você pensa em se casar? Ah, essa jovem é uma das mais belas jovens das redondezas, mas detestada por todos. E aí o jovem curioso pergunta, mas quem é essa jovem? Essa jovem é a dama pobreza. É a mais bela jovem que existe, mas a mais detestada por todos. Por quê, né? Porque a pobreza foi o caminho que Francisco de Assis escolheu para a sua caminhada. Ele saiu de uma família que tinha tudo materialmente para lhe dar, mas ele escolheu o casamento com a pobreza material, porque sabia que seria a melhor forma dele seguir aos ensinamentos que o Cristo e a espiritualidade lhe havia colocado como missão, como propósito. Então, Francisco de Assis, ele tem uma escolha muito bonita quando ele larga todo o material que ele tinha na sua vida para adentrar esse caminho da pobreza material, mas buscando a riqueza espiritual. Em 1979, agora já está bem próximo de nós, ele foi nomeado como patrono dos ecologistas. E por que é importante a gente falar isso? Porque todo mundo conhece Francisco de Assis pelo amor aos animais, à natureza, né? E nós vamos falar um pouquinho disso. O que liga a figura de Francisco de Assis com os animais? Por que essa relação? A gente vai falar disso, tá? Estudos do Espiritismo, e nesses 2 livros que eu mostrei para vocês, eles vêm nos trazer que Francisco de Assis é a reencarnação de João Evangelista, né, que foi um dos últimos apóstolos de Jesus a desencarnar. João Evangelista foi o apóstolo que
que esteve próximo a Jesus, inclusive no momento do seu desencarne na cruz. Ele estava lá ao lado de Maria, e João Evangelista, ele continua o seu apostolado com Maria até os últimos dias de Maria e em seguida pós-Maria. Então ele foi o apóstolo que mais conviveu, inclusive, com Maria de Nazaré. E aí os estudos da doutrina espírita nos trazem que Francisco de Assis é a reencarnação de João, o Evangelista. E nesse livro que eu mostrei para vocês aqui, o de Miramês, ele é um livro extremamente detalhista. Você tem que ler com muita calma, muita atenção. Mas por que eu falo que ele é muito bonito? Ele conta, inclusive, todo o processo de João Evangelista. Ele não começa na figura de Francisco de Assis. Ele começa na figura de João, para que nós possamos entender o porquê de João e a reencarnação de Francisco de Assis. Por isso que eu falei que é muito bonito esse livro aqui. Francisco de Assis, ele é convidado, como uma missão, a reencarnar entre os homens aí no século por volta de 1181, quando nós falamos que ele nasceu. Por quê? Pelo período em que nós vivíamos, com a igreja que estava instalada na época. Uma igreja que tinha as lutas sangrentas em nome de um Deus, uma igreja onde quem pagava mais, monetariamente falando, tinha sua salvação mais rápida. Então Francisco de Assis, ele veio justamente no período para tentar disseminar a igreja do Cristo no coração daqueles homens que estavam em lutas, em barbáries, nas cruzadas, todos em algum momento já estudaram lá na escola as cruzadas, que eram as guerras ditas santas, em nome de um Deus. Tá? Então Francisco, ele reencarna nesse momento para trazer o quê? O amor. Para chamar a atenção aos homens daquela época, que não era a guerra da arma, do sangue, que iria trazer a salvação, mas sim a guerra através do amor. Se nós buscarmos o livro A Caminho da Luz, de Francisco Cândido Xavier, existe um trecho que traz para nós que Francisco de Assis é um dos espíritos mais evoluídos após Jesus. Olhem a evolução desse espírito. Pós Jesus, ele é um dos espíritos mais evoluídos que já esteve aqui. Tá? Em determinado momento da sua caminhada, Francisco de Assis, ele também adentra as lutas, as cruzadas. Ele segue as cruzadas também. Ele era tido de mediunidade. Francisco de Assis tinha uma mediunidade muito forte, muito potencializada. Ele escutava, ele tinha a questão do ouvir mediunicamente muito forte. E um determinado dia ele estava nas cruzadas, quando ele escuta um espírito conversando com ele. E esse espírito diz assim para ele: Francisco, e depois ele reconhece quem é o espírito. Que te pode ser de mais proveitoso, Senhor ou servo? Aí Francisco responde ao espírito: o Senhor. Então por que deixas o Senhor pelo servo e o príncipe pelo vassalo? E nesse momento ele reconhece que o Espírito é Jesus Cristo que está falando com ele através da mediunidade. E aí ele responde para Jesus: que queres que eu faça? E olhem que bonito que nós vamos reconhecer em outra passagem do Evangelho que não só Francisco de Assis teve esse momento e esse encontro com Jesus. Se nós buscarmos o nosso irmão Paulo de Tarso, que antes de Paulo era Saulo, lembrem-se da passagem quando Saulo, ainda Saulo, estava na estrada de Damasco, e Saulo era perseguidor de cristãos. E nesse momento que acontece na estrada de Damasco, ele tem uma cegueira momentânea, fisicamente e espiritual, e nesse momento se dá o encontro dele com Jesus. E neste encontro com Jesus, o que Paulo, também Saulo, pergunta a Jesus: Senhor, o que queres que eu faça? E com Francisco de Assis, num outro momento, numa outra situação, ele também tem esse encontro com Jesus, em meio às cruzadas, onde Jesus traz essa reflexão do que ele está fazendo, o que ele está fazendo em meio às cruzadas.
em meio a uma guerra que, através da morte, possivelmente traria a salvação do homem. E aí ele pergunta, né? Senhor, o que queres que eu faça? E Jesus, naquele momento, responde para ele: volta para a tua terra, ou seja, sai desse momento da cruzada e serás dito o que tem a fazer. E eis que ele retrocede e volta para a sua terra e não segue em meio às cruzadas, à luta, à guerra. Num determinado momento, em 1205, quando ele estava atormentado pela sua mediunidade, ele ouvia muitos espíritos, não só Jesus. Ele ouvia diversas vozes, diversos espíritos. E certo dia ele está passando pela igrejinha de São Damiano. Essa igrejinha até hoje existe em Assis, na Itália, só que hoje ela está dentro da Basílica de Assis. Então a Basílica de Assis ela foi construída de forma a preservar a capelinha de São Damiano, que está lá até hoje. Lógico, restaurada, né, bonitinha, mas é a capela de São Damiano. E Francisco de Assis, passando diante da capela de São Damiano um certo dia, ele olha para o crucifixo que tem lá na capelinha, e a capelinha está bem destruída, está meio que as ruínas, né? E nesse momento, ele escuta Jesus novamente conversando com ele. E Jesus diz: Francisco, vai, reconstrói a minha igreja que encontra-se em ruínas. Só que Francisco, naquele momento, não entendeu o que Jesus queria dizer para reconstruir a minha igreja que se encontrava em ruínas. Ele olha para a capela de São Damiano, acabadinha, caidinha, ele entende o quê? Eu preciso reconstruir essa capela, deixá-la bonitinha, né? O que Jesus queria dizer para Francisco ali era o quê? Reconstrói a minha igreja moral, a igreja que os homens estão praticando. Como eu disse, naquela época, era a igreja da indulgência. Quem dava mais tinha-se a promessa de uma melhor salvação ao desencarne. Era a igreja que falava que se você fosse para a cruzada e morresse na guerra, tua salvação era maior também, porque você estava lutando em nome de um Deus. Então era uma igreja que precisaria trazer o quê? Uma nova moralidade. A reconstrução era do ser interior e não da capelinha que estava ali em ruínas. Mas ok, Francisco de Assis, o que ele faz? Ele entende que é para reconstruir a capelinha e ele fica pensando como que ele vai conseguir isso. O pai de Francisco, a mãe de Francisco, como nós falamos, ele vem de uma família que tinha posses. O pai de Francisco, ele vivia de tecidos, de tecelagem, e naquela época dava muito dinheiro. E aí Francisco faz o quê? Lembrando do pedido de Jesus, ele fala: já sei, meu pai tem como apoiar nessa reconstrução. Ele vai na loja do pai, sem o pai saber, pega vários tecidos do pai e põe a vender. Mas o que ele faz com o dinheiro quando ele reverte? Ele não põe na loja do pai, ele vai comprando materiais para reconstruir a capelinha de São Damiano. Ok. Quando o pai dele descobre o que ele fez, o pai dele fica muito fulo, muito louco da vida. E qual é a atitude do pai dele? O pai dele não entende o propósito, a missão de Francisco de Assis. O pai dele o prende, inclusive deixando ele sem pão, sem água, e dizem, né, em algumas literaturas, que até por um ano ele fica preso nessa solidão, sem alimento, sem água, a mãe que vai dando alguma coisa ali para ele sobreviver, né? E num determinado dia, a mãe toma a atitude de libertá-lo. A mãe acaba indo e libertando. E nesse dia ele toma ali a sua decisão do casamento com a pobreza de fato. Ele vai para o meio da rua e nesse momento ele se despe inclusive das roupas que ele tinha no corpo, roupas de bons tecidos. Diz aqui no livro que é roupa de veludo, bem confeccionada. Ele se despe de tudo e ali ele fala para a mãe e todos que estavam ali: nesse momento eu me torno livre, nesse momento eu escolho a minha liberdade. É ali que ele deixa tudo que ele tinha material de lado, para de fato seguir aos ensinamentos de Jesus, né? Seguir esse caminho dele. Então, Francisco de Assis, ele tem aqui algumas virtudes que nós precisamos começar a refletir para o nosso dia a dia.
e virtudes e diretrizes que Jesus já trazia, né? A humildade, e aqui não é a humildade do dinheiro, do material, mas é a humildade de nós entendermos a nossa condição aqui na Terra, que somos iguais, né? Que não é o dinheiro, não é o bem material que nos faz diferente uns dos outros. Ele nos dá condições econômicas diferentes, mas todos somos exatamente iguais, porque estamos no mesmo processo evolutivo, na mesma caminhada, na mesma busca por essa felicidade que Jesus veio nos prometer, né? Um outro momento marcante da encarnação e da passagem de Francisco de Assis, deixa eu só tomar um gole de água. Na época de Francisco de Assis, nós tínhamos também a doença da hanseníase, a lepra, assim como tínhamos na época de Jesus. E era uma doença, e até pela época, né, que não tinha-se cura, não tinha vacina, enfim, né, um pouco do que a gente vive hoje, né? A gente vai vivendo em meio a algumas coisas que não temos ainda conhecimento. E as pessoas que pegavam a lepra, que adquiriam a hanseníase, eram excluídas, né, justamente pelo preconceito que existia naquela época. E Francisco de Assis não era diferente. Ele tinha muito medo das pessoas que tinham a hanseníase, né? Inclusive, se alguém vinha de longe e ele via que tinha hanseníase, ele também ia para longe. Ele tinha o receio de pegar a doença. Mas conta-se que, em um determinado dia, ele está andando a cavalo e ele vê ao longe uma criatura, um irmão, que ele identifica que tinha lepra. E aí na cabeça dele já fala, né? Não, vai para longe, não passa perto. Mas eis que o cavalo, como se entendendo a situação, o cavalo, em vez de ir para longe, o cavalo ia mais para perto do ser que estava, né, que estava próximo. E Francisco já pensando, né? Oh meu Deus, e agora? Né? E quando vai chegando próximo, o cavalo literalmente para. E Francisco de Assis consegue ver a criatura de fato perto. E ele vê o aspecto daquele irmão que passa pela lepra, e a gente sabe que tem as suas deformações, né? Fisicamente falando. E ele fica naquela situação, e agora? Ele quer dinheiro, né? Vou dar o dinheiro que ele quer e vou embora. E Francisco pega e dá lá 2 moedinhas para ele e começa a ir embora. Só que nesse processo que ele está indo embora, ele para e aí vem uma reflexão em sua mente, né? Se fosse Jesus no meu lugar, o que Jesus faria? E essa reflexão o faz voltar até aquele irmão no qual ele deu as 2 moedinhas. Ele desce do cavalo e conta aqui no relato da obra que ele se ajoelha perante aquele irmão e beija-lhe a face. E que neste momento que ele beija a face do irmão com lepra, ele vê a imagem de Jesus. E que a partir dali ele não tem mais preconceito algum. Que ele passa a tratar, inclusive, esses irmãos que passam pela lepra da mesma forma como a qualquer irmão, né? E linda essa passagem, essa eu fiz questão também de trazer, porque traz algo que é muito forte para nós nos dias atuais, que é a questão da fraternidade. O quanto nós precisamos ser fraternos uns para com os outros, sem distinguir a ninguém. E aqui a distinção que eu falo, eu não estou falando de questões físicas, mas eu estou falando de todas as questões diversas, porque hoje nós somos um mundo de pessoas diversas, né? E cada vez mais nós ouvimos o quê, né? Ah não, o outro é diferente de mim, o outro pensa diferente de mim, vive diferente de mim, e nós somos todos iguais. Nós somos iguais porque nós somos diferentes. As diferenças nos unem, mas olha só, todos nós buscamos o mesmo propósito. Então, Francisco de Assis, ele traz aqui a lição da fraternidade. Tratar a todos como irmãos, com igualdade. Num outro determinado momento, Francisco de Assis, no mosteiro lá que ele passa a frequentar com os seus confrades, os confrades perguntam para ele o seguinte: Francisco, qual é a sua proposta de trabalho nessa caminhada dos ensinamentos de Jesus? E eis que ele responde:
obediência, renúncia e caridade. Então, obediência a quem? Obediência, na verdade, não é a quem, mas aos ensinamentos que Jesus deixou. Renúncia à vida material. Renúncia em nós buscarmos a verdadeira vida, que é a vida espiritual. E aqui ninguém está falando que nós temos que ser igual a Francisco, de largar tudo que temos, tirarmos a roupa que temos e ir seguir os ensinamentos de Jesus. Não. Que nós estamos num outro momento, numa outra época, onde nós precisamos nos alimentar, precisamos de um teto. Mas o que nós estamos falando aqui é: não nos tornemos reféns do material. A gente precisa do material para sobreviver neste corpo físico, mas ele não pode comandar a nossa vida, a nossa existência. E o terceiro, caridade. Fora da caridade não há salvação. Que caridade é essa que nós estamos falando? É o amor em prática. Não é a caridade do dar o material, a caridade de dar a moedinha. É a caridade de fazer o bem ao próximo. E a gente sempre fala que a caridade material, ela é importante e tem que ser feita. Nesse momento, por exemplo, em que nós estamos vendo tanta miséria, tanta necessidade, tantas pessoas, irmãos, precisando de ajuda material, se podemos, temos que fazer. Mas cadê a ajuda espiritual? Cadê a caridade espiritual? Nós estamos vivendo num momento que nunca tanto o ser humano quer falar com o outro. Ele quer ser ouvido, ele quer desabafar. Todos nós, sem exceção, nós estamos carentes. Carentes de afeto, carentes de amor. E quem supre essa necessidade? Nós. Nós podemos suprir essa necessidade uns dos outros. É esta caridade que nós temos que praticar. É a caridade da moral, de sermos melhores, de praticarmos o amor, o afeto, saber ouvir, ter uma palavra amiga, sair do nosso eu, do nosso egoísmo e irmos para o nós. É esta caridade que Francisco de Assis vem nos propor e que o Espiritismo nos traz. Fora da caridade não há salvação. Então, se nós olharmos para Francisco de Assis, ele nos traz várias virtudes que Jesus já nos trazia e que está dentro dos preceitos da doutrina espírita. Ele fala de disciplina, e nós precisamos ter disciplina, principalmente quando nós temos um propósito de seguirmos a Jesus. Ah, mas disciplina para seguir a Jesus? Sim, eu vou falar para vocês por quê. O nosso dia a dia, em família, em trabalho, em amizades, em vizinhança, ele tende, pelas suas dificuldades e obstáculos, a nos tirar dos caminhos que Jesus nos deixou, certo? Acho que eu não estou falando nenhuma besteira aqui, todos nós, É dentro do lar, que a gente tem os nossos irmãos que temos que ter, mas que nos trabalham a paciência, a resignação. É no trabalho que tem aquela criatura que você fala: por que está aqui no meu caminho? Está ali no seu caminho porque tem que estar no seu caminho. Então a disciplina que nós falamos aqui é a disciplina de diariamente nós falarmos: estou seguindo a Jesus? Estou tentando seguir os ensinamentos que Jesus nos deixou? Aí entra a questão da disciplina que Francisco de Assis tinha e nos traz. A simplicidade. E aqui a simplicidade, novamente, não é material. É simplicidade de atitude. É simplicidade de ação. De que todos nós somos iguais perante o mesmo Pai. A coragem da renúncia. Para seguir a Jesus, para seguir a João Evangelista, Maria de Nazaré, Francisco de Assis, e entre outros vultos, que se a gente voltar mais próximo na história, também tiveram coragem com renúncia. Madre Teresa, Irmã Dulce, Francisco Cândido Xavier, a coragem de renunciar ao mundo material. É essa coragem que Francisco de Assis nos exemplifica e nos deixa. Então eu tenho dois caminhos, Eu vou dar um exemplo mais próximo, mas tem tantos outros, Olha que domingo lindo, um sol lá fora. Eu vou lá para o G para assistir a palestra, ou eu vou lá para o clube e vou para a praia. São renúncias, são escolhas que nós temos que fazer.
E ninguém aqui está falando que é errado ir para o clube e nem ir para a praia, porque eu também vou. O que a gente está falando é quais as escolhas, quais as renúncias que nós fazemos no dia a dia do material para o espiritual. O que eu quero de fato agregar no meu processo evolutivo. É essa renúncia. Segunda noite, né? Eu, por exemplo, na casa que eu trabalho lá no Raio Luz, os trabalhos são de segunda noite. Então a gente teve algumas segundas que passou, estava chuva, que estava friozinho, né? Aí o primeiro pensamento, nossa, mas está uma chuvinha, né? Eu vou lá para o Raio Luz. E aí que entra a sua coragem e a sua renúncia. Eu quero ficar no conforto material quentinho do meu sofá, ou eu quero sim praticar o meu processo evolutivo espiritual, ir para o trabalho espiritual, atender aos irmãos que lá chegam. É essa coragem e renúncia que nós estamos falando. Amor, né? Amor e respeito ao próximo. Eu sempre costumo falar que amor é diferente de atitudes de afeto. Uma coisa é nós abraçarmos, apertarmos, né? Beijarmos. Isso são atitudes que demonstram o nosso afeto para com o próximo. Amor é muito maior que tudo isso. O amor ele começa no respeito ao próximo. Isso é amor, acima de tudo. Amor é quando eu tenho um irmão no caminho que eu posso não ter afinidade, inclusive, mas eu o respeito, eu vibro bem por ele, eu oro por ele. Isso é amor. Amor é muito maior do que as nossas atitudes de troca de afeto. A humildade, que nós já falamos, a caridade, a doçura. Francisco de Assis ele era tido como um jovem alegre, doce. A quem ele encontrava, ele sempre tinha uma palavra doce, um olhar doce, né? Tinha uma doçura, alegria. Francisco de Assis era pura alegria. E olha que interessante a gente falar de alegria. A gente tende aí um defeito do ser humano de entender que quando adentra-se uma religião, seja essa qual for, tá? Vamos falar da nossa doutrina espírita. Por que quando nós adentramos uma religião, a doutrina espírita, por exemplo, alguns irmãos entendem que tem que ser mais sérios, né? Alguns até às vezes ranzinza, sisudos, né? Não, porque eu estou no centro, porque eu estou em tal templo, né? Não, a religião do Cristo, ela nos propõe alegria. Francisco de Assis, por onde ele passava era alegria. Tem uma certa passagem dele que é muito legal, que ele sai por alguns anos com um confrade dele para ir fazer suas peregrinações. E aí eles voltam, depois de alguns anos, para o mosteiro no qual eles viviam, e era um inverno, pensa que a gente está na Itália, e lá na Europa cai neve, né, no inverno. E era um inverno daqueles. E eles voltam com muito frio para o mosteiro, né? E Francisco vai lá, bate na porta e pede para abrir. E perguntam do lado de dentro, quem é? Francisco. E lá dentro ele fala assim, que Francisco? Francisco há anos que saiu e não volta. E pá, bate a porta. Nisso, o confrade que está com Francisco fica em desespero. Francisco, nós vamos morrer, olha o frio que está, e tremendo. E Francisco faz o quê? Francisco começa a rodopiar na neve, cantar, dançar, e o outro fala, ele está louco. O que ele está dançando? A gente vai morrer aqui no frio, ele está dançando, né? E eis que passa 1, 2 horas, volta-se a porta e abrem para ele entrar. Então vejam, né? Qual era a atitude dele? Ia adiantar ele ficar no desespero, no medo, na raiva daquele irmão que não abriu? Não, ele praticou o quê? A alegria, né? E a fé. E a fé. Ele teve fé que aquilo seria resolvido, que aquela situação seria resolvida e sanada. E aqui tem uma boa reflexão para a nossa fé. Né? Eu falo nossa porque eu me incluo também. A nossa fé ainda é muito falha. A nossa fé ainda é muito frágil e vulnerável. Nós falamos que nós temos fé, mas na hora que a primeira dificuldade chega, a nossa fé foi para o ralo. Essa é a grande verdade. E não tem problema a nossa fé ser desse tamanhinho, mas que seja igual ao grão de mostarda. Que seja pequeno, mas que seja forte, que seja viva, que tenha raízes fundamentadas em todos os ensinamentos do Cristo.
que se a dificuldade chegar à nossa porta, ninguém está falando que nós vamos estar felizes da vida em receber a dificuldade, mas que tenhamos a fé de que aquilo vai passar. Haja visto que nós estamos há quase um ano passando por uma dificuldade coletiva, e estamos passando, e vamos passar, mas que possamos fortalecer essa fé viva num Deus que é bom, que é Pai e que é justo, e que nada nos acontece por acaso. Tudo tem um propósito e tudo tem um aprendizado. E aí vocês vão falar assim, Rodrigo, e dos animais? Aonde que está essa história de Francisco com os animais que a gente não entendeu até agora? Então vamos contar alguns relatos. Por isso que eu falei para vocês que eu ia trazer alguns pontos da história dele, da biografia dele, mas trazendo para o espírito que foi Francisco de Assis. Algumas passagens aí que envolvem ele com os animais. Conta-se que Francisco de Assis, por onde ele andava nas suas peregrinações, ele era rodeado de pássaros. Então ele conversava com os pássaros, as andorinhas pousavam nele, ele tinha muito amor e respeito por tudo que era da natureza. Francisco de Assis, ele considerava a criação como um todo. Ele não considerava só o ser humano como seu irmão, mas inclusive ele considerava a lua, as estrelas, o sol, a planta, a árvore como seus irmãos, porque tudo fazia parte da criação. E de fato ele conversava com os animais pelo seu caminhar. Duas passagens bem interessantes. Conta-se que certa vez ele estava muito adoentado. Francisco de Assis ele passou seus 44 anos com muitas provações físicas, tá? E depois, próximo ao seu desencarne, nós vamos falar sobre isso. E numa determinada vez, quando ele estava bem adoentado, um médico foi chamado a visitá-lo para ver o que ele tinha e verificou que ele estava bem doente mesmo, que ele precisava de cuidados, de repouso, né? E ele recebeu o carinho de um amigo da vizinhança que levou-lhe um fazão. Um fazão, vamos dizer que é um frango mais chique, mais requintado, né? Mas qual foi a intenção de levar um fazão para ele? Não foi para o fazão ser amiguinho dele, né? Ele estava doente, por que levaram o fazão? Para fazer uma canja para Francisco de Assis com fazão. Francisco de Assis, quando ele percebe a intenção, por que ele levaram o fazão, na hora ele fala, eu não quero que matem o fazão, deixem ele comigo, porque eu vou cuidar do fazão. E aí o médico que estava ali vendo essa situação, ele fica extremamente emocionado. E ele fala, Francisco, você me permite eu levar o fazão e eu prometo que eu vou cuidar dele, eu estou adotando ele e vou cuidar dele. Aí Francisco fala, tudo bem, pode levar e cuide dele. O fazão fica uma semana com o médico, não come, não toma água. Aí o médico fala, e agora, o que eu faço? Aí o médico leva para Francisco, ele não quer comer, ele não quer se alimentar. Aí Francisco vai, conversa lá 2 minutinhos com o fazão, e eis que o fazão volta a comer e se alimentar. E ele fica com o fazão, né? Aí uma outra situação, que essa é bem marcante, que é a história do lobo de Gubbio. Gubbio era uma cidade, tá? Próxima a Assis, ali na Itália e tudo mais. E Francisco, fazendo as suas peregrinações, ele chega nesse vilarejo, nessa cidade chamada Gubbio. E lá ele começa a ouvir, né, dos moradores, a história de um lobo faminto, né? E aí a imaginação da gente já vai criando aquele lobo enorme, com os dentes, né, salivando, toda aquela cena. E o povo morre de medo do lobo, porque o lobo, ele mata os animais da cidade, ele já matou homens, moradores da cidade, que vão tentar matar o lobo, né, aquela situação. E eu vou ler para vocês, vocês escutem quando ele chega em Gubbio. Ouvi falar, ainda antes de chegar aqui, que anda por aqui um lobo que a todos mete medo. Isso é verdade, mas ele não mete medo apenas, pois tem matado muito dos nossos animais. Mas por que nos pergunta isso? Pretendo, com a graça de Deus, livrar esta cidade de tal ameaça. Como? Homens mais robustos e
E aí conta-se que Francisco ele era muito franzino, magrinho, sabe aquela figura bem, né, miudinha, vamos dizer assim. E aí os homens olham para Francisco e falam, ele vai matar o lobo? Como? Homens mais robustos aqui tentaram matá-lo e não conseguiram. E como podes tu, tão franzino, fazer isso? E mais, como vai matá-lo se nem arma tem? Porque Francisco não tinha arma, sua arma era do amor. O Senhor se engana, pois não pretendo matá-lo. Aí os homens falam, você não vai matá-lo? Isso é uma loucura. Não acredito que ter fé em Deus seja uma loucura. Não acredito que ter fé em Deus seja uma loucura. Loucura ou não, melhor que não enfrentes este animal sozinho, pois perderá sua vida com certeza. Meu amigo, olha que lindo. Não posso perder o que não tenho. Olha a consciência dele, de que ali ele estava de passagem, que a vida dele era espiritual. A minha vida pertence a Deus, e Ele pode dispor dela na hora em que Ele quiser, porque quem dá e quem tira a vida é Deus, é a permissão de Deus. Bom, tudo bem, Francisco, podemos mandar alguns homens para te acompanhar? Tudo bem, podemos. E é isso que eles acordam ali alguns homens para acompanhar Francisco atrás do lobo, né? Eles estão lá, já era quase ao anoitecer, entre o entardecer e o anoitecer, que eles vão chegando a determinado local, que eles percebem ao longe o lobo, faminto, lobo grande, né? Aí vamos imaginando aqui, tá? E aí Francisco para, os homens também, Francisco, para aí, não segue, né? E Francisco começa ao longe conversando com o lobo, né? Vem cá, irmão lobo, ordeno-te da parte do Cristo que não faças mal nem a mim e nem a nenhuma pessoa desta cidade. Nesse momento, o lobo ele já fecha a boca, o lobo já começa a mudar as suas feições. E conforme Francisco continua sua conversa, o lobo começa a se aproximar. E os homens começam a ficar espantados com aquela situação. Até que de tanto ele conversando com o lobo se joga aos seus pés. Está dando microfonia. Igual um cachorrinho. E inclusive ele vira, né, de barriguinha para cima, igual o cachorro faz. E os homens ficam espantados. E o que Francisco combina ali conversando com o lobo? A partir de hoje, irmão lobo, todos aqui te respeitarão. Melhorou. Todos aqui te respeitarão e você respeitará todos. Você terá alimento e não precisará mais matar a nenhum animal desta cidade. E conta-se que o lobo viveu por muitos anos na cidade, sendo alimentado, sendo cuidado por todos, e que quando ele morreu, inclusive, a cidade ficou extremamente triste e até hoje existe uma estátua que foi criada em homenagem a Francisco de Assis com o lobo de Gubbio. Né? Então, só algumas histórias, e tem outras, mas para vocês verem o amor que Francisco de Assis tinha pela natureza, pela criação. Né? E aí, como eu sou um eterno apaixonado por animais, né, eu falo que ninguém precisa aqui, que às vezes a gente sabe que tem pessoas que não são muito fã de um animalzinho, né? Mas isso não nos cabe ao direito de judiar, machucar ou prejudicar a criatura que está ali, porque é uma criatura também num processo evolutivo, só num outro momento, num outro estágio, mas que devemos todo o amor, assim como a planta da árvore e a flor, né, à criação. E vejam que cada vez menos nós, homens, estamos respeitando a criação. Haja visto tudo que a gente está vendo aí, né? Amazônia, Pantanal, etc e tal, né? Bom, e aí para nós podermos ir chegando aí quase ao final, a história de Francisco de Assis, gente, é extensa. Eu poderia ficar 4 horas seguidas falando para vocês, tá? Eu estou trazendo aqui um resumo, para que inclusive desperte em vocês a curiosidade de falar, poxa, deixa eu estudar e descobrir mais sobre esse ser, né? Francisco de Assis, então, ele foi acometido de doenças graves, fisicamente falando, principalmente aí nos últimos anos da sua vida. Diz na literatura que em nenhum órgão do corpo dele
não tinha dor, ele tinha dor no corpo inteiro, que ele tinha doença pelo corpo inteiro físico, mas que era também uma forma de provar o seu propósito diante a missão que lhe foi destinada. E que muitas vezes, para fazer as suas peregrinações no final, como ele já não conseguia mais andar, ele pedia que ele fosse levado de maca. Então os confrades colocavam ele numa maca, ele era levado de maca para fazer as suas peregrinações, mas ainda assim, até o último momento, ele continuou fazendo a sua doutrinação, levando o Evangelho de Jesus a todos. E nos momentos finais mesmo, quando ele está próximo ao desencarne, ele toma consciência, porque por ser um espírito tão evoluído e ter essa mediunidade tão aflorada, ele tem consciência que está prestes ao seu desencarne. E nesse último momento, ele pede ao seu confrade mais próximo: irmãozinho, eu gostaria de cantar pela última vez. Lembra que Francisco era alegria, né? Dançava, cantava. E ele pede que pela última vez ele gostaria de cantar. E eis que ele faz o que é chamado o Cântico às Criaturas. E eu não vou cantar para vocês, lógico, mas eu vou ler esse cântico que é muito bonito, tá? Aí vocês vão falar assim, estão pensando, né? Ah, é a oração de São Francisco. Não, não é a oração de São Francisco. A oração de São Francisco, inclusive, não foi feita por ele. A oração de São Francisco foi feita pós o desencarne dele, por um autor anônimo, mas que sim, se baseou na sua história, na sua vivência, para construir a oração. Mas esse Cântico às Criaturas foi a última canção que Francisco cantou enquanto encarnado. E diz o seguinte: Altíssimo, onipotente, bom Senhor, teus são o louvor, a glória e a honra, e toda a bênção. Só a ti, Altíssimo, são devidos, e homem algum é digno de te mencionar. Louvado sejas, meu Senhor, com todas as tuas criaturas, especialmente o Senhor, irmão Sol, que clareia o dia e com a sua luz nos ilumina. Ele é belo e radiante, com grande esplendor. De ti, Altíssimo, é a imagem. Louvado seja, meu Senhor, pela irmã lua e as estrelas, que no céu formastes claras e preciosas e belas. Louvado sejas, meu Senhor, pelo irmão vento, pelo ar ou nublado, ou sereno, ou o tempo todo, pelo qual as tuas criaturas dás sustento. Louvado sejas, meu Senhor, pela irmã água, que é muito útil e humilde, e precisa e preciosa e casta. Louvado seja, meu Senhor, pelo irmão fogo, pelo qual iluminas a noite. Ele é belo e forte, vigoroso. Louvado seja, meu Senhor, por nossa irmã e mãe terra, que nos sustenta e governa, e produz frutos diversos, e coloridas flores e ervas. Louvado seja, meu Senhor, pelos que perdoaram pelo teu amor, e suportaram enfermidades e tribulações. Bem-aventurados os que a sustentam em paz, que por ti, Altíssimo, serão coroados. Louvado sejas, meu Senhor, por nossa irmã, a morte corporal, da qual homem algum pode escapar. Ai dos que morreram no pecado mortal. Felizes os que ela achar, conforme a tua santíssima vontade, porque a morte segunda não lhes fará mal. Louvai e bendizei ao meu Senhor, e dai-lhe graças, e serviu com grande humildade. E aí conta que poucos minutos depois, tranquilamente, Francisco retorna à pátria espiritual, e conta que esse retorno à pátria espiritual, imaginem por quem ele foi recebido. Por vários espíritos de extrema evolução, entre eles Paulo de Tarso, espíritos simples, tá? Paulo de Tarso, Maria de Nazaré e Jesus Cristo, né? Então olhem que evolução, que espírito abnegado, que renunciou da vida material em busca da vida espiritual, que deixou para nós um exemplo de amor, respeito e caridade.
porque fora da caridade não há salvação. Para nós encerrarmos, gente, eu só pus a colinha aqui com medo de me atrapalhar na hora de fazer a prece, tá? Eu costumo sempre trazer uma canção, mas nesse momento que a gente está em live, aí fica estranho, né? Corre pra cá, tá? Então eu vou pedir que todos possamos fechar os nossos olhos, possamos serenar os nossos corações, vamos nos ligando à espiritualidade que já está aqui desde antes de nós chegarmos, preparando todo o ambiente, que acolheu a cada um de nós na entrada, nos revestindo de amor, de proteção, e que todo momento aqui durante a palestra nós já fomos recebendo tudo aquilo que precisávamos aos nossos espíritos, ao nosso corpo físico, e que nesse momento, abençoada manhã que tivemos, sobre refletir deste espírito maior, Francisco de Assis, que nos deixou tantos belos ensinamentos, e acima de tudo, a sermos instrumentos na caminhada uns dos outros. Que possamos assim dizermos em pensamento e corações unidos: Senhor, fazei de mim um instrumento da vossa paz. Onde houver ódio, que levemos o amor. Onde houver ofensa, que levemos o perdão. Onde houver discórdia, que levemos a união. Onde houver a dúvida, que levemos a fé. Onde houver o erro, que levemos a verdade. Onde houver desespero, que levemos a esperança. Onde houver tristeza, que levemos a alegria. Onde houver trevas, que levemos a luz. Ó Mestre, fazei com que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado. Pois é dando que receberemos, e é perdoando que seremos perdoados, e é morrendo que viveremos para a vida eterna. Graças a Deus. Então que possamos ter um domingo abençoado, uma semana maravilhosa, de muita coisa boa, que sejamos alegria acima de tudo. Que as dificuldades da vida, elas vão existir sempre, mas que nós podemos ainda assim, em meio a elas, levar esperança, ser esperança, levar uma palavra de consolo, um sorriso. Ah, mas a gente está de máscara. Os olhos sorriem, os olhos falam mais do que nunca. Então sejamos alegrias e os melhores instrumentos na caminhada juntamente ao Cristo. Fiquem com Deus.